mais com um telão desse agora. Marcos 4:35 é o nosso texto de hoje. A gente vai ler até o versículo 41. Esse é um texto muito famoso e muito conhecido, mas eu preciso da sua total e completa atenção aos detalhes dessa história. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Toca quem está do seu lado, diga para ele assim: vamos para o outro lado. Não, do jeito que você está falando, você vai morrer afogado no meio do caminho. Do jeito que você está falando, você não vai sair de onde você está. Vamos lá, irmão, diga para ele: vamos para o outro lado. Doze anos não são 12 dias. A jornada de um judeu é marcada até os seus 12 anos. Quando um judeu completa 12 anos, ele está autorizado e habilitado a entrar em uma nova estação, a viver num novo tempo. Pastor, por quê? 12 na Bíblia é número de governo e plenitude. Quando Deus vai estabelecer o seu povo, a nação de Israel, ele dá uma ordem, uma direção para que divida em quantas tribos? 12 tribos. Jesus podia ter escolhido 10 discípulos, 11, podia ter escolhido 13, 13 eu acho que ele não escolheria, 14, 15, mas Jesus podia ter escolhido tantos discípulos. Ele escolhe exatamente quantos? 12 discípulos. Porque 12 na Bíblia é um número de governo, de autoridade, plenitude e de ordem perfeita. Vou tentar aqui na direita. 12 na Bíblia é governo, autoridade, plenitude e ordem perfeita. Pastor, eu não estou entendendo. A sua igreja está completando 12 anos e você desfruta da unção que honra. Pastor, o que isso significa? Os lugares que a sua igreja alcança, você entra também. Quando a sua igreja cresce, você cresce. Quando a sua igreja expande, você expande. Quando a sua igreja não tem mais fronteiras e limites e agora pode alcançar os confins da terra, você também está autorizado a ir a lugares onde você nunca pensou em estar. Pastor, eu não estou entendendo. Quando a sua igreja completa 12 anos, ela está recebendo uma legitimidade, a autoridade do céu para entrar numa estação de governo, de autoridade, de maturidade, de plenitude, de ordem perfeita. Sacode quem está do seu lado, diga para ele: você não vai ficar mais onde você está. Diga para ele: vamos para o outro lado. Eu não sei o que estava bagunçado, mas prepare-se. Está vindo uma estação de plenitude e ordem perfeita. Uma irmã que pegou, vou pregar para ela. Eu não sei o que estava fora do lugar. Eu não sei o que estava confuso. Eu não sei o que estava. Pastor, não estou entendendo. Está vindo uma estação de plenitude e ordem perfeita. Deus vai colocar tudo em ordem. Vamos para o outro lado. 36. Deixando a multidão. Você quer ir para o outro lado, você vai precisar aprender a deixar. Porque não basta deixar a margem. Se você quer continuar carregando pessoas que eram para ter continuado no lado. Deixando a multidão. Se você quer ir para o outro lado, experimentar uma estação de plenitude, de ordem perfeita, autoridade do governo, prepare-se para aprender a ser despedido. Aleluia! Porque Deus nunca vai te colocar nos lugares onde Ele quer te levar, sem antes que você saia dos lugares onde Ele deseja te tirar. Toca quem está do seu lado e fale gentilmente para Ele: prepare-se. Deus vai te ensinar a se despedir. Aleluia!
deixando a multidão, eles o levaram. Assim como estavam, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa. O que Jesus estava fazendo, irmão? Dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. Pastor, que estação é essa de 12 anos? É essa daqui, ó. O vento se aquietou. Eu tenho uma palavra para se ver. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Espírito Santo, nós te pedimos nessa manhã, fala com a gente. Fala de um jeito que só o Senhor sabe falar. Porque quando o Senhor fala, todas as outras vozes são silenciadas. Fala com a gente, porque quando o Senhor fala, o Senhor arruma a bagunça, limpa a sujeira. Quando o Senhor fala, o cativo é liberto, o cansado encontra renovo, o enfermo é curado. Quando o Senhor fala, nós não somos mais os mesmos. Nós repreendemos agora todo sono, cansaço, preguiça, toda frieza, apatia, incredulidade, todo ladrão da palavra, todos os demônios. Nós damos uma ordem que batam em retirada agora, em nome de Jesus, e declaramos: Espírito Santo de Deus, fica à vontade nessa manhã. Faz mais uma vez aquilo que só o Senhor pode fazer. Que esse seja um domingo de cura, de milagres, de renovo, de ânimo, de vida, de fé. Um domingo de salvação, um domingo de novos começos, uma manhã de ativação profética. E que o teu nome seja exaltado, glorificado e conhecido acima de todo nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Se tem alguém que crê nisso, você pode dizer amém e aplaudir o nome dele mais uma vez. Um rei muito rico e muito famoso no Oriente, um homem de muitas posses, de muita influência, muito conhecido. Esse rei famoso e rico do Oriente, ele tinha um súdito, um homem fiel, extremamente zeloso, um braço direito. O rei era um homem extremamente incrédulo, não acreditava em Deus, nada que fosse transcendente. Costumava ridicularizar tudo aquilo que era sobrenatural. O seu súdito, o seu fiel escudeiro, por sua vez, um homem temente, fervoroso na oração, um homem cheio do Espírito Santo e carregava consigo uma verdade. Era mais do que uma frase, ele tinha um slogan que era um estilo de vida. Ele sempre falava o tempo inteiro: Deus é bom, o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Independente do que tivesse acontecendo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele sempre falava: Deus é bom, o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Se tudo estivesse dando certo, se tudo estivesse dando errado, se o dia amanhecesse ensolarado ou nublado, com dinheiro, sem dinheiro, rico, pobre, doente ou com saúde, ele sempre dizia: Deus é bom, o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom.
O seu rei tinha um hobby, ele amava caçar. Ele pegou então a sua espingarda, a sua preferida, entrou dentro da floresta, se escondeu atrás de uma árvore e ficou esperando um animal selvagem, a presa aparecer, para então ele poder atirar e levar a caça para casa. Ele está escondido com a espingarda na mão, esperando, quando de repente ele ouve um barulho. Era uma onça. A onça o ataca, é mais rápida do que ele não consegue fugir, e tudo que ele consegue fazer é tirar o braço, e quando ele tira o braço, a arma cai para um lado, e quando ele olha, sangue espalhado para tudo quanto é lado, e o dedo dele no chão. A onça morde a sua mão, ele perde o dedo, e quando ele olha, a situação é essa. A arma está de um lado, sangue espalhado para tudo quanto é lado, ele começa a gritar então desesperado, pedindo socorro e ajuda. Ele começa a gritar, pedir socorro, pedir ajuda, alguém me salva, eu vou morrer, eu não estou parando de sangrar, e agora, o que eu vou fazer? Alguém me ajuda. Quando de repente ele olha para o lado, e quem está lá? O súdito, que vira para ele e diz: rei, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Aquele rei, um cara extremamente incrédulo, frio, está ouvindo mais uma vez, de tantas vezes que ele já tinha ouvido aquele fiel escudeiro repetir por tantas vezes a mesma frase, só que agora é diferente, porque ele está correndo risco de vida, prestes a morrer, sangue jorrando para tudo quanto é lado, e ele diz: cara, você está maluco? Eu não aguento mais, o tempo inteiro você fica repetindo na minha cabeça: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Você não está vendo o que aconteceu? Uma onça me atacou, eu já perdi o meu dedo, eu não paro de sangrar, eu vou morrer no meio dessa selva. Como é que você pode repetir isso o tempo inteiro? Eu não aguento mais, irmão. O rei fica tão furioso, mas tão furioso, que manda uma ordem: chega, você vai ser preso. Aquele súdito então volta para o palácio, chega na prisão, manda um salve para o carcereiro e entra dizendo: galera, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. O tempo passa, o rei se recupera, o que antes era ferida agora virou uma cicatriz, mas a paixão, o hobby pela caça continua. Então ele pega a espingarda novamente, volta para dentro da floresta, e agora ele está sozinho, até porque o seu súdito fiel está preso. Ele está agora escondido novamente atrás de uma árvore, esperando o animal selvagem, esperando a presa vir. Quando de repente ele ouve um barulho e pensa: essa onça não vai me pegar de novo. Quando ele olha para o lado, não é um animal selvagem, é uma tribo de canibais. Uma tribo de índios, canibais, gente que se alimenta de carne humana. Quando ele se dá conta, os canibais o cercam, manda amarrar, acende a lenha, a água começa a ferver, bota dentro do caldeirão, e eles começam a gritar e a celebrar: garantimos o nosso almoço. A lenha então é acesa, a água começa a ferver, aquele rei amarrado já estava sem o dedo e pensou: agora já era de vez. Quando de repente um daqueles canibais olham para o dedo do rei, olham para a mão dele e vem: para, está faltando um dedo. Como assim? Como assim? Não. Porque embora fossem canibais, não se alimentavam de carne humana que tivesse qualquer tipo de defeito ou de deficiência. Então eles dizem: para tudo, manda soltar, desamarra, tira do caldeirão, apaga a lenha. Rei, está liberado. O rei, sem acreditar e sem entender nada, ele chega no palácio, e quem que ele vai visitar? Ele desce as escadas, chega na prisão, vai virar para o súdito e vai dizer: você não vai acreditar no que aconteceu? Ele conta a história e ele fala: aconteceu isso, eu estava lá caçando de novo, só que dessa vez ele estava comigo, eu ouvi o barulho, eu achei que fosse a onça, não era uma tribo de canibais. Eles me amarraram, me botaram dentro do caldeirão, a água já estava fervendo, eu ia virar o almoço deles, quando de repente o súdito vira para ele: pois é, eu tentei te avisar antes, que Deus é bom o tempo todo
Deus é bom. O rei vira para ele e diz: não, mas espera aí. Te peguei agora. Se o seu Deus é tão bom quanto você diz que ele é, se o seu Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, se o seu Deus é tão bom quanto você sempre repete que ele é, por que que o seu Deus permitiu que você fosse preso injustamente? Se o seu Deus é tão bom assim, por que que ele permitiu que eu mandasse você para a prisão e você ficasse na cadeia todo esse tempo sem ter feito absolutamente nada? Que Deus bom é esse que permite que coisas ruins aconteçam? Ele vira para o rei e diz: pois é, rei, é que eu sou o seu fiel escudeiro, e se eu não tivesse preso, eu estaria com o senhor na caça. O senhor não tem um dedo, mas eu tenho todos. Você seria liberado, mas eu teria virado almoço. Rei, aceite de uma vez por todas: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Eu queria começar essa manhã liberando uma palavra profética. Por favor, me ajude a pregar. Bate na mão de 5 pessoas e diga para alguém: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Glória a Deus, aleluia.